Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Esse é o homem de bem que eles falam? Que bate na mulher? Que cheira um pó? Porque tem vídeo dele. Ele cheirava pó. Não sei se ele cheira ainda, mas tem vídeo, tem tudo dele aí. Bate na mulher? É machista, homofóbico, misógino, sexista, geralmente adúltero. Esse é o homem de bem? Vocês? O homem de Deus, pátria e família, é isso? Misericórdia, Jesus! Tá amarrado em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Deus o livre desse homem de bem. Ah, meu pai, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Tem cabimento num trem desse, não. Que vergonha desse povo. Esse trem de Deus, pátria e família, isso é pra enganar a trouxa. É. Agora, tem uns que é enganado, tem uns que não. Tem uns que encontraram o seu ninho de ódio, de homofobia, de transfobia, de misoginia, de racismo. Encontraram ali, ó, a sua ressonância no mundo, encontraram a sua reverberação, sua representação, sua legitimidade no fascismo. Ah, esses bate-palma fica até em rigogijo. Fica até em rigogijo. Ô, meu pai! É que nem o cara lá. O cara que teve um cara ontem, não, sexta-feira, que tentou entrar no Supremo Tribunal Federal, sargento da reserva. Tentou entrar no Supremo Tribunal Federal e queria falar com Alexandre de Moraes. Porque queria falar com Alexandre de Moraes. E não é assim. Você tem que marcar a hora, você tem que ter uma pauta para falar com o ministro. Você pode até falar com o ministro Supremo, mas você tem que ter uma hora agendada, você tem que ter uma pauta, um assunto. Porque não é assim bagunçado assim também. Aí chegou lá e queria. Aí você falou, não tem jeito. Aí ele disse que tinha bomba, que ia explodir, que se não conversasse com o Alexandre de Moraes, que tinha bomba nele, que se viesse pegar ele ia explodir todo mundo. Tá ali. Aí a polícia judiciária pegou ele. A Polícia Federal que trabalha lá também. Pegou ele, prendeu ele, fez o baculejo nele, viu que ele não tinha bomba nenhuma, mas o homem tava louco. Aí tiveram que levar o homem pro CAPS para dar uma injeção de sossega-leão nele. Aí o médico falou que foi um surto psicótico. Um surto psicótico. É isso que o bolsonarismo faz com a cabeça das pessoas. As ideias fracas, nem dizia minha avó, cuidado, tem gente que tem ideia fraca. As ideias fracas cozinha o cérebro dela com tanta mentira, com tanta fake news. Ai, é comunista. Que comunista? Ai, ditador, não sei o quê, que atacar Jesus. Aí vira aquele fundamentalismo religioso que junta. A pessoa pira o cabeção. O homem teve que ter um sossega-leão, foi pro CAPS. Um surto psicótico. O bolsonarismo faz isso com as pessoas. Das mentes fracas. E tem muitos desses que estão na papuda hoje. E muitos ainda vão. Inclusive Bolsonaro, né? Porque Alexandre de Moraes já mandou organizar lá uma ala na papuda. Para Bolsonaro e esses outros aí que vão ser julgados agora. É, André? É. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Minha percepção. Eu vou repetir de novo. Esse julgamento é histórico. E ele vai servir de exemplo. E vai ficar marcado na nossa história. Como a primeira vez que golpista vai para a cadeia. Até por um caráter pedagógico de sobrevivência da nossa democracia, que resiste a muitos golpistas que ainda estão soltos, procurando só uma oportunidade para novamente atacar a nossa democracia. O recado vai ser dado e vai ser exemplar, esse recado. Pode ter certeza disso. E é necessário, André? Infelizmente, eu tenho que dizer que é necessário. Boa tarde, meu querido, minha querida. Um excelente almoço. Pois bem, é possível anistia? É possível o indulto para Bolsonaro? Como Ronaldo Caiado está prometendo, como Tarcísio de Freitas, governadores estão prometendo, se porventura ganharem o pleito eleitoral o ano que vem para presidente da República, eles podem dar o indulto para Bolsonaro
sendo Bolsonaro condenado no julgamento final que começa amanhã? Expliquei detalhadamente, inclusive, como será toda a tramitação do julgamento a partir de amanhã na live de 8h30. Se você perdeu, não perca os detalhes. Pode ou não pode, Andréia? Como é que é essa situação? Bom, a anistia, ela advém de um processo legislativo. A anistia precisa ser aprovada lei, consignando anistia para o criminoso. O indulto é um instrumento previsto para presidente da República, onde o presidente da República pode perdoar um criminoso por um crime, a partir de um julgamento que houvera. Ele pode, então, perdoar. E anistia também é um perdão, só que advém de um processo legislativo, de uma lei, por exemplo. Pois bem, pode ou não pode? Porque aqui, ó, novamente, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, bolsonarista, e Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, bolsonarista, estão dizendo que vão dar indulto para Bolsonaro, que é o perdão para Bolsonaro. Se ele for condenado, cai toda a condenação. Se ele estiver preso, ele é livre e tal, e tal. Se eles ganharem, o ano que vem tem eleição, em outubro do ano que vem tem eleição para presidente da República. Eles dizem que já se colocam como pré-candidatos à presidência. Se ganharem, vão dar indulto para Bolsonaro. Isso é conversa para tocar gado. Isso é para enganar o eleitor. Não, calma, não fique nervoso, não fique nervosa, não fique enfadonho, não fique enfadonha. É claro que a gente sabe que tem uma galera aí, bolsonarista, que ela é tão tosca que ela gosta de ser enganada. Isso é verdade. Mas a maioria da população brasileira não. Não pode. Mas, Andréia, mas se o Tarcísio foi eleito presidente da República, você falou que o presidente tem um indulto. Mas ele não pode dar? Pode. Só que não vai valer nada. Essa conversa é só para enganar eleitor. É só para enganar bolsonaristas. Deixa eu te explicar. No Supremo Tribunal Federal já tem jurisprudência sedimentada no seguinte aspecto, que crimes graves, como, por exemplo, o crime contra a democracia, o crime de tentativa de golpe, de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, é um crime gravíssimo. E crimes graves não dão ensejo à possibilidade de indulto. Se, porventura, eles fizessem isso, ou se eles ganhassem as eleições, apesar que eu já tenho que dizer que eles não vão ganhar. Eles não vão conseguir derrubar Lula. Porque eles só estão caindo nas pesquisas. Notadamente, em decorrência dessa postura de viralatismo, de lamber botas e bolas de Donald Tranqueira. Então não vão. Mas se ganhasse, se desse um indulto que eles estão prometendo e tal coisa, o Supremo Tribunal Federal derrubaria. E colocaria esse indulto como nulo na origem e no final. Totalmente nulo. O Supremo ele não pode ficar se manifestando, porque o judiciário, em regra, ele é calado, ele é quieto, ele tem que ser provocado, não é? No momento certo e tal coisa. Mas você pode ter certeza que já tem a jurisprudência nesse sentido. E o Supremo, se for dado indulto para Bolsonaro, vai declarar nulo. Ponto. E se for aprovada uma lei, Andréia? Primeiro, anistia, o perdão advindo de lei, primeiro tem que ser aprovado depois de uma condenação. Não é nem agora, não tem nem que falar agora em anistia. Se for aprovado depois, o Supremo pode ainda analisar a sua constitucionalidade ou não. Por quê? Porque, veja bem, o Procurador-Geral da República é a peça principal em toda essa situação de processo contra Bolsonaro. Porque é ele que fez a denúncia. E se houver qualquer propositura legislativa no sentido de dar anistia para Bolsonaro, o PGR vai ser o primeiro a provocar o Supremo para declarar aí a inconstitucionalidade dessa medida. E eu acredito de forma veemente que o Supremo vai declarar a inconstitucionalidade de qualquer lei
que porventura venha estabelecer anistia para Bolsonaro. Por que eu acredito nisso, Andréia? Veja bem, existem princípios, existem regras, e uma das situações mais finas e que tem que ser mais protegidas e que é protegida pela Constituição, consequentemente, o deve ser pelo Supremo, que é o guardião da Constituição, é a democracia. É o Estado democrático de direito. E os crimes pelos quais Bolsonaro está a responder, e que amanhã terá o início do julgamento final, que é a fase final, para exarar a sentença sexta-feira que vem, como eu expliquei para vocês na live de 8h30, são crimes gravíssimos. São crimes que traria a derrocada para o Brasil em todos os ambientes e esferas. Que é a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático, a tentativa de golpe de Estado, que tinha embrenhado nesse grupo criminoso um plano chamado Punhal Verde e Amarelo, que assassinaria Lula, presidente eleito, Geraldo Alckmin, vice-presidente, o próprio ministro relator, Alexandre de Moraes. Então, vai ser declarado inconstitucional também pelo Supremo Tribunal Federal. E você gostando ou não, você querendo ou não, numa democracia, a última palavra é do judiciário. Em análise, tendo como parâmetro a Constituição Federal. E, no caso, a Suprema Corte. Então, indulto cai, anistia cai. E Donald Trump vai salvar Bolsonaro? Não. Daqui a pouco, Donald Trump terá tanto trabalho para resolver na casa dele que ele vai deixar de lado Bolsonaro. Digo isso por quê? O Tribunal de Apelação nos Estados Unidos declarou que quase todas as tarifas impostas pelo governo Trump são ilegais, são inconstitucionais. Aí o que Donald Trump já está fazendo? Vai acionar a Suprema Corte. Aqui é o momento de nós sabermos se Donald Trump vai continuar no desiderato golpista que está em andamento nos Estados Unidos, que está, ou se ele terá uma resistência à altura, que será por parte da Suprema Corte dos Estados Unidos. Porque o Tribunal de Apelação já barrou Donald Trump com um tarifaço. E ele entrou com recurso e vai agora para a Suprema Corte. O que a Suprema Corte tem que fazer? Tem que fazer como Alexandre de Moraes fez com Bolsonaro, tem que barrar Donald Trump. Precisa ter um Alexandre de Moraes na Suprema Corte dos Estados Unidos, ou quem sabe uma Alexandra de Moraes, para barrar Donald Trump. E Donald Trump, nesse momento, ele está preocupado com a casa dele, em decorrência disso. E ele mente tanto que ele falou que se o judiciário derrubar o tarifaço de lá, os Estados Unidos quebra. Ué, os Estados Unidos não estava quebrado antes? Por que vai quebrar agora? Tá quebrando é com o Donald Tranqueira fazendo tudo que ele tá fazendo lá nos Estados Unidos. Então, nem Donald Trump daqui a pouco quer saber de Bolsonaro, porque ele vai ter tanto problema para resolver das merda que ele tá fazendo lá nos Estados Unidos, que ele vai ter que cuidar da casa dele, porque senão ele cai. Senão ele cai. Então não tem anistia. Coloque aí, meu querido. Não tem anistia, é sem indulto, e Trump não salva Bolsonaro. Coloque assim, ó, Bolsonaro não escapa. Agora nem literalmente ele escapa. A gente alertou aqui da possibilidade de fuga, do monitoramento do jeito que estava, não era suficiente. Agora as coisas mudaram. Agora Bolsonaro nem, na palavra própria, escapa da justiça. Nem Donald Trump, nem anistia, nem indulto, nem nada. Ele vai ser responsabilizado pelos seus crimes. É isso que vai acontecer. Agora, é claro, eu vou explicar algumas situações aqui que eu não expliquei na live de 8h30.
Para não ficar repetitivo, nem enfadonho, nem enfadonha, eu vou explicar. O que ocorre? Eu expliquei para vocês na live de 8h30 que as penas mínimas pelos crimes pelos quais o PGR pediu já a condenação de Bolsonaro e os outros 7 do núcleo crucial, as penas máximas chegam a 43 anos de cadeia, sem agravantes, sem qualificadoras. Base. Pena base nos parâmetros máximos, 43 anos de cadeia. Nos parâmetros mínimos, base, sem atenuantes, sem agravantes, sem qualificadoras, 16 anos de cadeia. Foi ou não foi? Foi. Só que existe um debate aí se houve concurso material de crime ou concurso formal de crime. O que é isso, Andréia? Concurso material de crime é quando você comete um crime bem distinto do outro. Aí você vai responder em concurso material, por esse crime, segundo pegando essa pena e pegando essa pena. Concurso, estou explicando e apertado a síntese para ficar claro, entendeu? Vai responder pelos 2 crimes, concurso material de crimes, ponto. Concurso formal de crimes é quando um crime é cometido e o outro crime é cometido, mas um crime está inserido dentro do outro. Consequência disso, Andréia, o crime maior absolve o menor. E no concurso formal de crimes, você acaba respondendo só pelo crime maior. E, consequentemente, só tem a pena do crime maior. Uma das teses de demanda que será ali no julgamento de Bolsonaro, acredito que será apresentada, inclusive, talvez até pelo próprio Cristiano Zanin e, lógico, por Luiz Fux, é se houve absorção ou não. Se a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito absolveu o golpe de Estado. Ou vice-versa. A gente tem que olhar para onde para saber, Andréia, se isso vai acontecer? Para o tipo penal. E qual é a consequência disso, Andréia? A pena diminui. É, André? É, aqui, ó. São esses os crimes aqui, não é? É. O que eles vão observar é o seguinte: se o crime maior absolve o crime menor. Se tentativa de golpe de Estado, que tem pena de 4 a 12 anos, tá aqui, ó. Se ele vai absolver aqui, ó, o tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é de 4 a 8 anos. Ou seja, a tentativa de golpe tem uma pena maior. E eles podem entender que houve um concurso formal, onde tentativa de golpe violenta do Estado Democrático, tentativa de golpe de Estado vai absolver a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Consequência disso, eles vão responder só por um crime, que é o crime mais grave, que é a tentativa de golpe. Com isso, a pena cai um pouco. Essa é uma demanda que pode ter no dia? Pode ter. Quem vai decidir isso? A maioria dos ministros. Minha percepção, vou te dar a minha percepção do que os ministros vão fazer. Minha opinião. Eles não vão aceitar o concurso formal. Eles não vão aceitar que a tentativa de golpe de Estado absolva a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eles vão entender que são crimes autônomos diante dos desideratos que foram perpetrados pela organização criminosa a partir das provas de autoria, da materialidade do fato e das provas dos fatos em si. Por que eu digo isso? Porque foi muito grave. E as consequências, se o golpe tivesse dado certo, seriam mais graves ainda. E perceba que esse julgamento, ele é um julgamento histórico, que terá um papel fundamental para a história do Brasil, em que pela primeira vez golpistas serão responsabilizados. Aí tem um caráter pedagógico, de exemplo para outros golpistas. Por isso que a partir dessa gravidade, eu acredito que será entendido por maioria. E pode ser até por 3-2, viu? Nesse caso. Quem vence? A maioria. Quem seriam os votos divergentes, na minha opinião? Cristiano Zanin e Luiz Fux, nesse ponto. Não estou falando que não serão condenados. Mas nesse ponto, no momento de entender a dosimetria da pena, haverá divergência, na minha opinião, de 2-3. Luiz Fux e Cristiano Zanin.
que serão vencidos por 3, por Dino, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. Que vai dar na mesma coisa. Vai ser condenado do mesmo jeito, na gravidade de 43 anos, máximo 16 mínimo, sem as agravantes e qualificadoras. Mas é importante você saber por quê? Porque isso está em voga. E tem muita gente falando bobagem. Principalmente os bolsonaristas. Entendeu? Então isso pode ser uma situação que deva entrar no bojo do debate do julgamento amanhã. Tá? E pode ser que ocorra essa análise, que haverá, não tenho dúvidas que haverá essa análise. Mas a questão é, eu acredito que vai preponderar ainda o concurso material de crimes com as penas sendo somadas, e não uma absorvendo a outra pena. Tá bom? Do jeito que eu expliquei para vocês aqui. Pois bem, já colocou aí? Sem indulto, sem anistia, Bolsonaro não escapa. Nem Trump vai salvar. E por falar em Trump, né? Lembrei aqui do Eduardo Bananinha. Hoje, muito possivelmente, a qualquer momento, o Procurador-Geral da República poderá se manifestar. Polícia Federal fez um indiciamento por novos crimes. Indiciou Bolsonaro por novos crimes e indiciou o deputado federal, por incrível que pareça, ainda deputado federal, Eduardo Bolsonaro, pelos crimes de coação no curso do processo, obstrução de justiça e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Nessas tratativas de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, em conluio para tentar sanções contra o Brasil, tentando intimidar, coagir o juiz da causa, Alexandre de Moraes, os ministros do Supremo Tribunal Federal e o próprio Procurador-Geral da República. Em que Eduardo Bananinha, ele mesmo produziu e produz provas contra ele mesmo, dizendo que ele está ali para isso mesmo, se não tiver anistia vai ter sanções, e teve o cancelamento do visto de 8 ministros do Supremo Tribunal Federal, teve o cancelamento do visto do Procurador-Geral da República. Os ministros do Supremo, dos 11, só salvou André Mendonça, a gente sabe por quê. O Nunes Marques, a gente também sabe por quê. E o Luiz Fux, que a gente também sabe por quê. André Mendonça é porque vota sempre a favor de Bolsonaro, Nunes Marques sempre a favor de Bolsonaro, e Luiz Fux, a esperança deles é que ele vote também a favor de Bolsonaro, notadamente nesse julgamento, onde o placar pode ficar 4-1, tendo o voto divergente para não condenação de Bolsonaro e do seu núcleo crucial de Luiz Fux, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então teve as sanções. Ou seja, Eduardo Bolsonaro realmente tentou e tenta coagir e intimidar a Suprema Corte e o Procurador-Geral da República para que Bolsonaro seja perdoado. E isso não vai ocorrer. Então, hoje o PGR pode se manifestar sobre esse indiciamento feito pela Polícia Federal. O Procurador-Geral da República foi intimado pelo ministro Alexandre de Moraes para se manifestar. E essa semana vence esse prazo dele. Hoje vence o prazo. Ele pode estender o prazo, né? Pode, porque o prazo para ele, de certa forma, é impróprio. O que é isso? Não é obrigatório, mas Alexandre de Moraes está em cima, porque Alexandre de Moraes quer saber qual será o posicionamento do PGR. O que o PGR vai fazer? Vai pedir para arquivar? Eduardo Bananinha não está fazendo nada. O que você acha? Óbvio que não. Pode pedir diligência. O PGR pode pedir mais diligência para encontrar mais provas, se ele entender que é necessário. Ou ele pode, entendendo que existe indícios suficientes de autoria e fatos e provas suficientes da materialidade do fato, ele pode direto fazer a denúncia. Feita a denúncia, o Supremo recebe a primeira turma e começa, então, um novo processo criminal contra Bolsonaro, por novos crimes. E Eduardo Bolsonaro também estará sentado no banco dos réus. O PGR pode se manifestar hoje ainda. E é importante ressaltar que esse inquérito policial que foi concluído
pela Polícia Federal foi concluído tão somente até o momento em relação a Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro por esses crimes. O inquérito policial em relação a Silas Malafaia, em relação a Paulo Figueiredo, continua em tramitação, o inquérito policial, onde estão investigando qual é a ligação, qual é o envolvimento e o aprofundamento das ações de Silas Malafaia e de Paulo Figueiredo nesse grupo aqui, junto com Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. E detalhe, se os dois entrarem também como indiciados pela Polícia Federal, nós teremos ainda mais um crime, que é o crime de organização criminosa, porque aí passará a ter 4. Eduardo Bolsonaro, Bolsonaro, Silas e Paulo Figueiredo. Viu, meu gente? Viu, meu querido, minha querida? E por falar nisso, Silas Malafaia tá lascado, né? Daqui a pouco eu vou falar de Silas, mas Silas Malafaia tá lascado. E nós estamos acompanhando isso aqui. A qualquer momento, o PGR pode dar uma decisão. Minha percepção, ele vai fazer a denúncia. Ele vai fazer a denúncia. Estarão enquadrados Bolsonaro por novos crimes e Eduardo Bolsonaro estará enquadrado oficialmente. E vai se lascar. O que eu acho? Meu pai, eu acho é pouco já. Enquanto isso, Bolsonaro é orientado a não ir a julgamento, mas ainda não decidiu. Porque ele não precisa comparecer. Os réus, nessa fase final agora, eles não precisam comparecer. Tem que comparecer obrigatoriamente o seu advogado ou seus advogados. Mas eles não precisam comparecer. Aí, alguns já estão dizendo que não é para ele ir por causa da saúde dele, pega o código. Por causa da saúde dele, porque ele não está muito bem, está debilitado e tá. Já pegou o código, né? Já, né? É. Antes de vir a condenação dele, vai dar uma diarreia, vai direitinho pro hospital. Ai, ai. Tiro, porrada e bomba. Broxou já há muito tempo. E tem gente que não percebeu. Agora, em relação àquela operação da maior operação do PCC e tal e coisa, da semana passada, eu falei para vocês que tinha política envolvido, que a gente ainda não sabia, mas que tinha política envolvido. Uma operação de uma organização criminosa envolvendo o PCC, que foi desbaratada em parte semana passada pela Polícia Federal, em vários estados, foram apreendidos em bens e valores mais de 52 bilhões de reais. Eu falei para vocês o quê? Tem político envolvido. E não é só político, não. Vai ter ministros de judiciário envolvido também. Andréia, vai. Não tem como, gente. Não tem como. Vai ter policial, desbrincar, vai ter membro do Ministério Público, vai ter delegado. Não tem como. Não tem como uma organização criminosa dessa virar empresa e começar uma fraude que é contumaz, concatenada de milhões, bilhões e não ter agentes públicos envolvidos. Ou passaram o pano, ou foram omissos, ou prevaricaram, ou receberam propina. Para deixar um ambiente favorável. Pegou o código? Pois é. E um tico-tico de uma ponta de um iceberg é que foi descoberto, meu lindo. A ponta do iceberg que foi descoberta e deflagrada semana passada. É só o tico-tico do início, do fim para muitos. E o ICL conseguiu ter acesso a uma das testemunhas de todo esse inquérito de investigação do PCC, de fraude de combustíveis, lavagem de dinheiro, toda essa situação. E essa testemunha revelou para o César e para o Demore e para um outro Flávio, jornalistas do ICL, que Ciro Nogueira, o senador, recebeu propina em uma sacola, dinheiro vivo. A fonte está em sigilo, porque os jornalistas têm esse direito. Aí o Ciro Nogueira parece que desesperou e já veio falar que agente de polícia que entregou para o jornalista. Não,
Eles já falaram que a testemunha teve acesso direto à testemunha. Vazou até o telefone de um dos jornalistas, e ele não podia fazer isso, Ciro Nogueira. Ciro Nogueira disse que não tem nada a ver com isso, que nunca recebeu propina, mas o bicho tá pegando. E a polícia vai descobrir se recebeu, se não recebeu. E vou repetir, tem gente graúda envolvida nisso, e tem político graúdo envolvido nisso. Vamos ver aqui um tico-tico? Acusado pela PF de chefiar esquema do PCC, acusados pela PF de chefiar esquema do PCC, enviaram propina em dinheiro a Ciro Nogueira, diz testemunha. Líder do Centrão garante anistia a Bolsonaro após condenação. O mesmo que a testemunha disse que ele recebeu propina é o mesmo que está garantindo anistia para Bolsonaro. E eu acabei de explicar para vocês o que vai acontecer com essa anistia. Vamos ver aqui um vídeo do ICL em que eles fazem a entrevista com essa testemunha e que fala sobre essa situação de que o senador Ciro Nogueira recebeu propina desse esquema do PCC em uma sacola de papel. Presta atenção. O áudio não é muito bom porque mudou a voz, mas presta atenção em tudo isso aqui. Cheguei a tirar algumas fotos, inclusive tem um vídeo da sacola de dinheiro que estava indo para o Ciro Nogueira, enviada do dono da Copap, Roberto Leme, para o Ciro Nogueira. A título do quê? Que tem a ver com esse processo que estava caminhando, na intenção de se frear esse processo. Você falou que viu uma caixa, uma sacola de... Uma sacola, né? O que é? Uma sacola, tipo, o quê? Uma sacola de papelão, assim, de alguma marca, talvez uma marca de roupa. É uma sacola bem ampliada, mais ou menos desse tamanho, de uma largura compatível com o tamanho de uma cédula. Essa sacola saiu de onde e foi pra onde? No estado de São Paulo, foi para Brasília. Naquele dia, o Roberto Leme tinha uma reunião com o Ciro Nogueira. Esse dinheiro era pro Ciro Nogueira? Segundo, sim, o Roberto, sim. Você ouviu ele falar que era pro Ciro Nogueira? Sim, citando o Ciro. O Ciro, falou que o Ciro, não sei o que lá, o Ciro, que estava indo encontrar o Ciro em posse dessa sacola. Naquele momento, o senador Ciro Nogueira não estava ali. Não estava. Eles foram encontrar o Ciro Nogueira no gabinete. Cheguei a tirar algumas fotos, inclusive tem um vídeo. E detalhe, segundo ele, a testemunha recebeu lá no gabinete dele no Senado. Vai ter que ser investigado e apurado essa situação. E ver se é verídico ou não essa situação. Se Ciro Nogueira, de fato, tem envolvimento com essa organização criminosa ou não. Quem vai ver isso, André? Polícia Federal investigando. Ciro Nogueira disse que não tem nada a ver com isso, que nunca recebeu dinheiro. Agora a Polícia Federal, reitero, só descobriu até agora a ponta do iceberg. Na minha opinião, vai ter políticos envolvidos, tanto na esfera municipal, estadual quanto federal. Vai ter membros do judiciário envolvido, vai ter policiais e área de fiscalização envolvidas. Porque, como eu disse para vocês, não tem como. Uma estrutura em vários países, de várias empresas, de bancos digitais, lavando dinheiro, fazendo sem que agentes públicos não tenham participação direta e indireta nisso. E a polícia vai descobrir tudo, pode ter certeza. Agora, Ciro Nogueira meio que desesperou e expôs o telefone particular de um dos jornalistas aqui, que é o Flávio, do ICL. Aí não pode. E, de certa forma, até coagiu. Porque o jornalista, ele tem direito ao sigilo da fonte dele. E eles quiseram dizer que foi a Polícia Federal que passou para eles, mas não foi para os jornalistas do ICL. Segundo eles mesmos vão falar daqui a pouco, eu vou te mostrar, foi a própria testemunha que falou para eles. E Ciro acabou divulgando o telefone de um dos jornalistas. E ele não pode fazer isso. Vamos ver aqui, que saiu também no ICL Notícias, essa situação aqui. Presta atenção. Que isso aqui é sério, é grave. Eu nunca vi na minha vida
alguém que é objeto de uma denúncia dessas, oficial ministro da Justiça. É um negócio inédito. Eu nunca vi. César, amanhã, olha, eu tenho um monte de processo que eu tô tomando, inclusive de um dos sites de esquerda aí, que eu não quis falar o nome, que eu não vou gastar meu verbo. Tomando 2, aliás, do mesmo site. Um é uma notícia crime que pede minha prisão, pedindo prisão de jornalista. Ah, beleza, né? Ótimo, né? Liberdade de expressão. Né? Também, na esquerda também, a lindeza. Eu vou oficiar o Lewandowski também. Por que o Ciro Nogueira tem o direito de oficiar o ministro da Justiça? O cidadão comum, se ele tiver alguma questão, ele pode ficar oficiando. Sabe o que é isso? Quem que é o chefe da Polícia Federal? Delegado-geral da Polícia Federal, correto? Quem que é o chefe do delegado da Polícia Federal? Ministro da Justiça. O que o Ciro Nogueira tá falando? Tá pedindo a cabeça do chefe da Polícia Federal. Por ter ouvido a testemunha. A gente sabe ler nas entrelinhas aqui, doutor Ciro Nogueira. Ninguém é palhaço aqui, não. Eu entendi o que o senhor fez. Quando ele fala que nós somos pistoleiros, é que ele está dizendo o seguinte: o site está sendo usado pelo PT, pelo comunismo, sei lá o quê, para me atacar. Não. A matéria é nossa. Nós ouvimos a testemunha. Nós ouvimos. Isso não veio parar na mão do ICL pela Polícia Federal. Muda tudo, né? Isso muda absolutamente tudo. E quando nós pudermos colocar as coisas que a gente não pode aqui, por proteção da testemunha e da fonte, isso vai ficar ainda mais claro. Número 2. O senhor vazou o telefone pessoal de um jornalista que está cobrindo um caso da maior organização criminosa da América Latina. Se acontecer qualquer coisa com o Flávio, com o nosso colega, o senhor será responsabilizado até as últimas consequências. Eu vou oficiar o inferno. Eu não vou oficiar o Lewandowski. Eu vou oficiar o inferno se alguma coisa acontecer com o nosso colega. Um senador da República que num comunicado oficial, veja, Roberta, como são as coisas. Antes de publicar a reportagem, eu quero falar isso aqui pro senhor Ciro Nogueira e para sua assessoria, tá? Atenção, assessoria do Ciro Nogueira. Eu tenho o maior respeito pelo trabalho das assessorias parlamentares, mas nesse caso aqui, vai ter que tomar uma porrada. E não é de graça. E todo mundo vai entender. Atenção, assessores do senhor Ciro Nogueira. Ontem, os senhores nos enrolaram. Porque a gente estava com a matéria pronta e a gente procurou a assessoria do Mohamed, do Roberto Leme, do Ciro Nogueira, para ouvir o outro lado. Para colocar na reportagem. Olha, nego. Os jornalistas fazem isso. E demos um tempo para eles. Quando o tempo tinha se extinguido e a gente ia publicar a matéria, a assessoria do Ciro Nogueira, isso está registrado, viu, doutores? Pediu mais tempo porque não estava conseguindo entrar em contato com o senador. Não, o senador está não sei aonde, está viajando, a gente não consegue contato com ele. O que nós fizemos? Nós demos mais tempo. Eu até falei para o Edu, olha, o Edu é testemunha disso, isso está na nossa conversa de WhatsApp. Eu acho que eles vão vazar esse negócio, Edu, mas tudo bem, a gente vai dar mais tempo para eles responderem. Sabe o que eles fizeram, Roberto? Eles escreveram essa resposta e começaram a encaminhar para a imprensa. Quando eles mandaram para a gente a resposta, que seria a resposta para a reportagem, eu já recebi encaminhado com frequência. E nessa resposta oficial, assinada pelo senhor Ciro Nogueira, está o telefone do Flávio. O senhor e a sua assessoria são responsáveis por vazar o telefone de um jornalista que está exercendo a sua profissão e investigando um caso da maior organização de crime da América Latina. Que, aliás, Flávio vai registrar cada ligação, que não vai atender, mas vai registrar cada ligação que ele receber para mostrar o impacto que isso está tendo na vida dele. Então, que fique claro isso. Que fique muito claro o que foi feito ontem. É grave o que foi feito. O que o senador faz ou deixa de fazer, bom, como diz o ditado, de onde menos se espera é de lá que não vem nada mesmo, né? Agora, os assessores, por favor, colegas, tá? Os assessores dos deputados muitas vezes são jornalistas. Por favor, papelão que vocês fizeram ontem. Papelão. Aí se a gente não pede outro lado é porque a imprensa não pediu outro lado. Aí se pede outro lado faz uma armadilha, uma arapuca. Exato. E nessa armadilha
começa a espalhar para a imprensa toda a resposta antes da matéria sair, e nessa armadilha publica o telefone de um colega jornalista. Parabéns, viu? Parabéns. Os senhores rezem, para quem é de reza, para que não aconteça nada com o nosso colega jornalista. Porque se acontecer, Roberta, a gente vai oficiar Deus e o diabo para ir atrás dessa história. Eu nunca... Gente, eu sei de uma coisa. Doeu em Ciro Nogueira. Doeu. E eu acho que não era para tanto. Não era para tanto. É uma investigação. Polícia Federal está investigando. Quem não tem rabo, não teme. Mas quem tem rabo... até a sombra assusta. Você tá pegando o código, meu querido? Pois é. Polícia está investigando, vai investigar mais essa situação, que é uma testemunha. E se tiver rabo, a polícia vai pegar. Se não tiver, desesperou à toa Ciro Nogueira, né? E parabéns ao trabalho do ICL, que está fazendo o trabalho que tem que ser feito. De jornalismo que tem que ser feito e pronto. Não afirmaram nada, mas colocaram o que a testemunha falou. E agora quem vai dizer se tem ou não envolvimento é a Polícia Federal. Agora, minha opinião, tem político envolvido nisso. Não tem como não ter. E isso a Polícia Federal vai investigar, porque só descobriram até agora a pontinha do iceberg. Tem muita coisa para ser descoberta. Tá? E Ciro Nogueira prometeu que Bolsonaro será anistiado após a condenação. A anistia cai, o Supremo derruba, indulto, o Supremo derruba. Não será admitido perdão para golpista que tentou destruir o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, a Presidência da República. Não é... Coloque aí, meu querido, coloque. Não me deixe falando sozinha. É sem anistia, é sem indulto. Bolsonaro não escapa. E Ciro Nogueira, com isso, ele é mais do mesmo e muito do pouco. Igual Tarcísio de Freitas, igual Ronaldo Caiado. São ilusões para manipular e enganar eleitores. Alimento para a extrema-direita. Cortinas de fumaça. Nada mais, nada menos do que isso. Agora, tem um que tá lascado. Adivinha? Vou falar aqui as características. Eu vou falar as características, aí eu quero que você escreva aí. Adivinha? Lascado, abandonado, investigado e ora grita, ora esperneia, ora fala baixo, diz que é vítima. Perseguido, não, é perseguido religioso. Ele diz que é perseguido religioso. Tá lascado. Isso. E eu falei para vocês, quem tem telhado de vidro, não jogue pedra no telhado dos outros. Quem tem rabo, não puxe o rabo dos outros. Eu falei para vocês que iam atrás de tudo em relação a Silas Malafaia. Já foi intimado pelo Ministério do Trabalho. Já foi intimado pela Receita Federal. Já foi intimado pela Polícia Federal também, né? Que a gente já sabe, passaporte está apreendido, proibido de falar com Bolsonaro e tal e coisa, né? Pois é, agora foi Ministério do Trabalho e Receita Federal. E você conta, eu conto, é só o tico-tico. Tá lascado. E abandonado. Olha aqui. Dívidas de entidades de Malafaia chegam a 29 milhões. Em 2021, igreja, editoras e associação comandada pelo filho desviam mais de 4,9 milhões.
Pendências aumentaram 5 vezes em 4 anos, chegaram aos valores atuais. Números constam nos registros da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é vinculada à Receita Federal. Mais da metade dos débitos se referem à Previdência Social, cerca de 16 milhões de reais. Malafaia afirma que dívidas são referentes a parcelamentos. Governo Lula notifica a Igreja de Malafaia após não depósito do FGTS de 423 funcionários. Ministério do Trabalho e do Emprego notificou e multou a Igreja do Pastor Silas Malafaia após identificar que a Assembleia de Deus Vitória em Cristo deixou de depositar mensalmente o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço a 423 funcionários. O auto de infração foi aplicado em abril deste ano sobre a igreja, que fica na cidade do Rio de Janeiro. Isso aqui é só o tico-tico. Receita Federal, que refere-se a quê? A impostos, taxas e contribuições. Ministério do Trabalho, direitos trabalhistas, o FGTS que toda empresa tem que depositar, em regra, 8% do valor que a pessoa ganha não é descontada dela. O empregador tem que depositar todos os meses esse valor numa conta vinculada à Caixa Econômica Federal, que é a conta de FGTS desse trabalhador, que é um tipo de poupança. Se ele for demitido sem justa causa, ele tem direito ao saque. É uma garantia do trabalhador, que todo mês tem que ser pago, tem que ser depositado na Caixa Econômica Federal. E o Ministério do Trabalho percebeu que Silas Malafaia não depositou de 423 funcionários. Contribuição previdenciária é o quê, Andréia? INSS. Não pagou a contribuição previdenciária, muito possivelmente, dos empregadores, para garantir a aposentadoria, para garantir a pensão por morte, para garantir o auxílio-doença se cair doente, para garantir o auxílio-maternidade, para garantir todos os benefícios do seguro social vinculado do INSS. Também não pagou. Aí ele falou que está pagando. Foi parcelado, tudo parcelado e tal coisa. Pois é. Aonde tiver problema, vai ser puxada a pena. E eu tenho a percepção que vai sair um galinheiro todinho. Aí a gente conversando aqui, né? Ele está abandonado por aqueles que apoiavam ele, né? Por que será que ele está abandonado? Porque ele está vendendo a ideia, tentando vender a ideia, para ver se tem um engajamento dos evangélicos, que ele é um perseguido religioso. E ele não é um perseguido religioso. Ele seria um perseguido religioso se ele tivesse um indiciamento contra ele, porque ele estava pregando Jesus, porque ele estava pregando a palavra de Deus, a salvação, a misericórdia, o amor ao próximo. Ué, mas ele prega isso, André? Boa pergunta. Ele prega isso? Amor ao próximo? Perdão, misericórdia? Eu não sei, eu acho que não. Mas, enfim, seria perseguição se ele tivesse um inquérito policial porque ele estava pregando a palavra de Deus. E não é isso que ele está fazendo. Ai, é tão interessante que ele mesmo produz as provas contra ele mesmo. De xingamento, de ameaça, de incitação ao crime, de tentar coagir ministro do Supremo, toda aquela escassateira toda. Tem tudo prova contra ele. Então é por isso que ele está respondendo e sendo investigado no inquérito policial. Junto com Paulo Figueiredo, com Eduardo Bolsonaro, que já concluiu, e Bolsonaro, como eu já expliquei para vocês, coação no curso do processo, obstrução de justiça e tal coisa. Então não tem nada a ver com perseguição política. Mas, enfim, ele está tentando vender a ideia de que é um perseguido político. Por que ele está fazendo isso, André? Porque ele quer o apoio dos evangélicos. E os evangélicos estão saindo fora e deixando ele abandonado. Não todos, porque a maioria, gente, na minha percepção, sinceramente, muitos nem gostam não quer nem conversa com o Malafaia. Nunca quis. Tinha um grupo ali que tinha interesses escusos igual o Malafaia. Só pode, porque interesse para Jesus que não era.
Não estava orando, jejuando, adorando a Deus e não fazendo da igreja palanquete de política de 5ª categoria para golpista. Mas pega o código. Pega o código. Sabe aquela história do sujo falar do mal lavado? Vocês acham que esses outros aí, que eram 5 Silas Malafaia, que tem telhado de vidro, que tem rabo, tanto quanto Silas, vocês acham que eles vão entrar nessa briga por causa de Silas? Pegou o código, sim ou não? Oh, meu Deus do céu! Oh, Jesus! Acende a luz, Jesus! Conhecereis a verdade vos libertará. Ainda bem que máscara é uma coisa que foi feita para cair. Máscara é uma coisa que não fica na cara de ninguém. Bote isso na sua cabeça. É só esperar um tico-tico que a máscara cai. Por quê? Máscara foi feita para cair. E a máscara está caindo. E vai ficar cada dia mais isolado e abandonado, Silas Malafaia. O que eu acho? Eu acho é pouco. Porque nós queremos justiça. E eu tenho uma outra dúvida aqui que eu quero compartilhar com vocês. As contas tá bloqueada. A conta de Bolsonaro tá bloqueada, a conta do Eduardo Bolsonaro bloqueada, a conta da esposa dele tá bloqueada, ele tá nos Estados Unidos e é caro morar nos Estados Unidos, bem caro. Quem tá bancando tudo isso? Silas Malafaia tem empresa nos Estados Unidos. Tem apartamento nos Estados Unidos. Hã? Eu tenho certeza que a Polícia Federal agora, nesse momento, está seguindo o dinheiro. Tem gente bancando. Quem está bancando essa história? Porque Bolsonaro está bloqueado o dinheiro dele. Enquanto não estava, ele passou 2 milhões para Bolsonaro. Depois a polícia descobriu que era 4. Agora está bloqueado. Aonde está o dinheiro? Está a organização criminosa. Será? Deus, pátria, família e muita farinha. Deputado Zé Trovão é condenado a pagar 50 mil à ex-companheira por danos morais. Mas por que foi danos morais, Central? Ele foi condenado. Não, mas é violência doméstica. Foi condenado por violência doméstica ou não foi? Zé Trovão. É só isso aqui não. Zé Trovão. Condenado. Tapa na cara. Ah, tá. Aqui, ó. Zé Trovão é condenado por violência física, psicológica, moral e política. Contra a esposa, ex, né? Contra a ex-esposa. Então, tudo isso, meu querido, tem um caráter pedagógico muito importante. De servir de exemplo para outros golpistas, o julgamento de Bolsonaro e do núcleo crucial de todos os 32, além daqueles que foram levados para o 8 de janeiro. Mas também essa estratégia de ataque à nossa soberania, através de Eduardo Bolsonaro, com Bolsonaro, junto ao governo estrangeiro, também é muito importante, porque mostra quem é traidor da pátria e quem de fato é patriota. Mostra quem é entreguista e quem defende a nossa soberania. E muita gente está percebendo que os bolsonaristas não tem nada de patriota, nada de defensor da bandeira, não. Eles são borra-botas de americanos. E isso está ficando muito claro, e isso é muito importante, porque são as máscaras caindo e a verdade vindo à tona. E o deputado federal Boulos, ele fez um vídeo importante,
que esclarece essa junção golpista com os Estados Unidos. Vamos ver esse vídeo dele aqui, que eu achei bem pedagógico e importante a gente saber. E ter essas informações aqui. Vamos ver, João. Hoje, que a direita joga contra o Brasil. O tarifaço do Trump não foi a primeira, nem vai ser a última. Eu vou contar para vocês 5 vezes em que o bolsonarismo trabalhou contra o Brasil e a favor dos Estados Unidos. Primeiro, o Bolsonaro vendeu para fundos norte-americanos a BR Distribuidora. A BR Distribuidora era a maior empresa de distribuição de combustível no Brasil. Ela fazia com que a Petrobras pudesse ter controle sobre o valor de comercialização, para que quando o preço baixasse lá na refinaria, pudesse baixar na bomba. Com isso, a gasolina ficou mais cara e todo mundo sentiu no bolso. Segundo, o Bolsonaro foi contra a quebra de patentes para baratear a vacina da Covid. O chanceler Ernesto Araújo se posicionou oficialmente contra a quebra de patentes para atender ao interesse das grandes farmacêuticas norte-americanas. Com isso, milhares de brasileiros morreram pelo atraso da vacina. Terceiro, o Bolsonaro aprovou a venda da Embraer para a Boeing. O preço de venda era de 5 bilhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia, só no primeiro trimestre desse ano, a Embraer teve encomendas de mais de 20 bilhões de dólares em avião. A Boeing acabou voltando atrás no negócio. Quarto, entregaram a base de Alcântara para os Estados Unidos. No acordo que foi feito, só podem ser lançados da base de Alcântara foguetes com tecnologia americana e com 0 de transferência dessa tecnologia para o Brasil. Quinto, no último ano do seu governo, Bolsonaro deu uma permissão para a Starlink, empresa do Elon Musk, para monitorar a Amazônia brasileira. Eles deram de mão beijada para a Starlink o controle dos dados e a perda da soberania digital do Brasil nessa região. Está desenhado. O bolsonarismo, de fato, gosta muito mais dos Estados Unidos do que do Brasil. O Brasil é dos brasileiros. E os patriotas de verdade não entregam patrimônio nacional. Verdade. Coloca aí, Eduardo Bolsonaro, traidor da pátria. Bolsonaro, traidor da pátria. A gente que é realmente patriota. Porque eu não vou dar continência para bandeira americana, nem tampouco lamber as botas e bolas de Donald Trump, como fazem os bolsonaristas. Uma vergonha. E essas relações escusas não começou de hoje, não. Como mostrou o deputado Boulos. Então, rapidamente aqui, ó. Amanhã vai começar o julgamento aqui do núcleo crucial de todos esses aqui no Supremo Tribunal Federal. E nós vamos começar a live aqui normal, 8h30, e vamos adentrar avançando para o julgamento. Amanhã. Todos esses aqui serão julgados do núcleo crucial que a gente já sabe. Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Almir Ganier, Anderson Torres, General Augusto Heleno, General Paulo Correia, Nogueira, General Walter Braga Del Neto e Mauro Cid. E esse aqui vai ser a ordem do julgamento. Quem primeiro vai dar os votos? Alexandre de Moraes, depois Flávio Dino, depois Luiz Fux, depois Carmen Lúcia e por último Cristiano Zanin. Todos responderão por esses 5 crimes: dano qualificado pela violência e grave ameaça, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração do patrimônio tombado, golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa. E o núcleo crucial é esses 8 aqui que o Procurador-Geral da República disseram que o 8 de janeiro só foi o dia D de uma série de atos concatenados, propagados, organizados por esse grupo aqui. Tanto que ele diz na sua peça acusatória, em que ele pede a condenação de Bolsonaro por 43 anos de cadeia e de todos eles aqui. Ele diz que o 8 de janeiro só existiu por causa desse grupo aqui, que é o grupo do núcleo crucial. O julgamento vai começar amanhã, que nós vamos transmitir ao vivo, terça-feira. Na quarta-feira vai ter também sessão, na parte da manhã, aí só semana que vem. Semana que vem, novamente, quarta-feira, o dia todo. Quinta-feira, só na parte da manhã. Aí na sexta-feira volta o julgamento. Na sexta-feira da semana que vem deve ser a leitura da sentença, da decisão final aqui do julgamento. Como está aqui, ó. No primeiro dia, terça-feira, amanhã, deve ser acusação e defesa, apresenta as suas fundamentações. Na quarta-feira também acusação e defesa. Na quarta-feira da semana que vem deve começar os votos dos ministros do Supremo, se condena ou não.
Na quinta-feira também os votos e só volta na quarta-feira também os votos e volta na sexta-feira com a sentença, que deve ser a leitura da sentença dessa organização criminosa, ressaltando que esse é apenas o primeiro grupo. Ainda tem o grupo 2, grupo 3 e grupo 4, que também sentarão e serão julgados pelos seus atos na medida da culpabilidade de cada um, onde se fará justiça. Coloque aí, sem anistia, sem indulto, Bolsonaro não escapará. Toca no like e bota. E vota, né, Central? Central, você tá deixando eu esquecer, Central. Vota no Invest, gente. O link tá aí, vota se der pra votar, se não der também, tá bom também. Mas senta o dedo no like, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Onde? Lugar de golpista? É aonde? Isso mesmo, na Papuda. Muito obrigada. Quem gosta, fica, curte, comenta, compartilha. Quem não gosta, vai se lascar. E não se preocupe, não se preocupe. Muito obrigada. Beijo no seu coração. Quem gosta, fica. Quem não gosta, vai se lascar. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau, Brasil Varonil.